Amém, Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A você de perto, a você de longe, você do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do meu Brasil. Senhor te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal. Aqui eu sou a irmã Ceissa Retróis e falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil, né? Estamos mais uma vez para junto lermos a palavra de Deus. Hoje vamos ler Apocalipse 19, a queda de Babilônia, né? Louvado seja Deus. Vamos ler a alegria, o triunfo, louvado seja Deus, nos céus, louvado seja Jesus, amém? E vamos também meditar sobre a grande ceia. Tudo está nesse capítulo 19, né? De Apocalipse. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus para morar no céu. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Você que está desviado, se reconcilia com o Senhor, se reconcilia no canal e procura uma igreja para servir a Deus. Não fique servindo a Deus pela internet não, amém? De maneira nenhuma, meus irmãos, porque Deus, louvado seja Deus, Ele quer que nós adore Ele em espírito e em verdade. Ele quer que nós se esforce para servir a Ele na presença do Senhor. Não faça isso de ficar só em casa, assistindo pela internet, pregações, louvores. Não, vá na casa de Deus, é tão maravilhoso. Não olhe para as falhas de ninguém não, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador, louvado seja Deus da nossa fé. Então, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos inscritos no canal. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu, deixe o seu like, né? Que Deus vai te abençoar. Faça seu comentário, faça seu pedido de oração, né? O Senhor vai te abençoar, vai te proteger onde quer que você esteja. Você que não é inscrito também, mas que me ajuda assistindo os vídeos, louvado seja Deus. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. O Senhor entre no seu lar com libertação, providência divina e salvação, amém? Você que está enfermo, está preso, está num quarto também acamado, numa cama, né? Não pode andar. O Senhor tem poder para te tirar dessa situação. Basta você crer, né, meus irmãos? E vamos à palavra de Deus, porque senão fica muito tarde. Eu cumprimento meus irmãos de todos os estados. Fica muito tarde não. Quando eu começo a oração, já acaba o espaço, né? E antes de eu iniciar, eu limpo. Eu não tenho o hábito de bloquear as pessoas, mas tem gente que manda muita coisa. Enquanto eu estou falando aqui, vai mandando coisa, vai consumindo a memória do meu celular, amém? Aí, meus irmãos, corta minha oração bem no meio, né? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, vi no céu como que uma grande voz, uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honras e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E vindo 4 anciões e os 4 animais, prostaram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto grandes como pequenos, tanto pequenos como grandes. Ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Amém, Jesus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Oh, glória!
E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diz mais assim no versículo 11: vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia uma diadema. Havia muitas diademas, né? Mas aqui está dizendo que é muitos. Havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma grande espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largado vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do céu que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai a ceia do grande Deus. Aleluia. Para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne dos grandes e pequenos, ou dos pequenos e grandes, carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo, no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que está assentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Amém? Louvado seja Deus. Igreja de Cristo, o que nós vimos aqui, louvado seja Deus, nós estamos chegando no final, né? No final da profecia, louvado seja Deus, que João viu na ilha de Pátima. No final das visões proféticas que João viu na ilha de Pátima, amém? E meus irmãos, louvado seja Deus, aqui nós vimos o final, louvado seja Deus, de toda a corrupção. Aqui nós vimos o final da besta, aqui nós vimos o final do falso profeta. Existem irmãos que dizem que Deus não vai destruir esta terra, que Deus não vai, louvado seja Deus, destruir a humanidade, louvado seja Deus. Verdadeiramente, toda a humanidade Deus não vai destruir, porque Ele vai arrebatar os seus salvos e reservar, louvado seja Deus. Mas aqueles, porém, que não tiver o selo de Deus escrito em suas testas e que deixar ser selado pelo selo da besta, que se influenciar pelos enganos e prodígios do falso profeta, esse não vai ser, louvado seja Deus, salvo. As carnes, louvado seja Deus, dos tribunos,
dos que hoje dominam, dos que massacram o povo de Deus, do que faz justiça, louvado seja Deus, que faz o que é certo ser errado e o que é errado ser certo, meus irmãos. Vem o juízo. Então, meu irmão, não faça isso, seja pela justiça. Você pode ser um homem poderoso, você pode ser um homem que tem muito dinheiro, você pode ser um homem, uma pessoa, um presidente, um governador, um tribuno, um juiz, sei lá o que você é, louvado seja Deus. Mas você precisa se converter e aceitar a Jesus, porque ninguém ficará impune diante de Deus. Ninguém, meus irmãos. Você quer ter um nível superior, você lê livros e mais livros. Então leia a Bíblia, porque você vai ter a garantia de vida eterna. Você vai ter a garantia de vida eterna se você ler e aplicar a Escritura Sagrada na sua vida, amém? Aqui, meus irmãos, nós vimos a grande ceia, mas o que é essa grande ceia? Nós acabamos de ler que as aves do céu, que são os urubus, elas vão se fartar, porque hoje eles são famintos, mas elas vão se fartar. Até elas vão ter a grande ceia. Deus é tão justo que até esses animais, eles vão ter a grande ceia. E como é que vai acontecer essa grande ceia, irmã Cência? Meus irmãos, no meu ponto de vista, né? Há muitos mistérios na palavra de Deus, mas isso aqui vai ser uma matança com, louvado seja Deus, radiação, que vai morrer todos os seres viventes que estiverem na terra. Nesse inteirinho, o Senhor já levou a sua igreja, o Senhor já pegou os seus, o Senhor já arrebatou os seus, louvado seja Deus, o Senhor já reservou os seus, amém? E Ele chama os urubus, as aves do grande. Alguém, louvado seja Deus, que provavelmente seja a nação eleita, ela vai, louvado seja Deus, detonar uma bomba nuclear, louvado seja Deus, isso direcionado pela espada do Senhor. É quando a espada do Senhor autorizar. E ela vai detonar todos os moradores da terra que ainda existem, grandes e pequenos, aqueles que deixaram se enganar pelo falso profeta, aqueles que permitiram ser selados pela besta, aqueles que não quiseram nada com Jesus. Vai morrer todo mundo de uma vez. Não vai morrer alguém lá no Líbano, depois alguém lá no Chile, outra pessoa lá no Equador. Não, meus irmãos, vai ser todo mundo de uma vez, para que venham os urubus e se saceiam e tomem conta de comer a carne dos poderosos, amém? Mais adiante nós vamos ler que Jesus fará novos céus e nova terra, porque eis que o primeiro céu, aonde Satanás se sentou, e a primeira terra já é passado, aonde os homens derramaram sangue. Amém? Então, meus irmãos, nós devemos estar preparados para ir morar com Deus, para nós não ficar aqui, porque além de morrer, os urubus vão saciar a carne dos poderosos. Depois da ceia dos urubus, entendo eu que o Senhor purificar, Ele vai criar novos céus e nova terra. Então Ele descerá um fogo consumidor, os 4 anjos dos 4 ventos da terra, de norte e sul, de leste a oeste, destruirão, queimarão para o Senhor fazer novos céus e nova terra, amém? Leia Isaías, que ele vai mostrar para você, que é onde o leopardo pastará junto com a humanidade. O plano de Deus do Jardim do Éden, Ele vai concluir com os seus salvos depois que Ele criar novos céus e nova terra, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de poder e graças, Deus de maravilhas, Deus de salvação. Nesta hora de oração, eu quero lhe agradecer pela oportunidade concedida de estar aqui, Senhor, na tua presença, juntamente com a tua igreja, reunidos, buscando o teu poder e a tua graça, meu Pai. Abençoa, Senhor da glória, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã ora comigo no canal. Abençoa os inscritos, Senhor da glória, os que vão orar pela tarde, os que vão orar pela noite, os que vão orar, Senhor da glória, em qualquer horário, independente, meu Deus. Salva meu irmão, salva minha irmã, ajuda ele, fortalece, dai graça. Senhor, o fim está próximo, meu Pai, nos ajuda a compreender. Senhor, abençoa os ministérios.